Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio de 2020. Hoje é um dia de uma categoria de profissionais que, junto com outras, engrossam as fileiras do super, principalmente neste momento de pandemia do coronavírus. 12 de maio, Dia Internacional dos Enfermeiros. A todos a nossa gratidão e o nosso parabéns. Em todos os rincões do mundo são os votos da equipe da Rede Alesp. Parabéns, enfermeiros. Eu sou o Guga Mendonça. E eu sou a Amanda Nascimento e começa agora mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bom dia, bom dia, bom dia. O Jornal da Rede Alesp na cobertura ao combate do coronavírus. Preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus, entrevistas com parlamentares e especialistas de vários setores. Tudo o que você precisa saber sobre o que está acontecendo no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. E vamos começando, conferindo os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta terça-feira, segundo o levantamento junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 11.643 mortes provocadas pela Covid-19 e 169.594 casos confirmados da doença em todo o país até amanhã desta terça-feira. E vamos conferir também a taxa de ocupação de UTI em todo o país. No Acre, 23,3% em todo o estado. Em Alagoas, 43% em todo o estado da rede pública e também os contratualizados. No Amazonas, 90% de todo o estado é a ocupação da UTI. Na Bahia, 52%. No Ceará, 90%. Espírito Santo, 62,93%. Maranhão, 97,81%. Mato Grosso, 9,6% dos leitos de UTI da rede pública em todo o estado. Mato Grosso do Sul, 2,6% em todo o estado. Minas Gerais, 59%. Pará, 87,19% e Paraíba, 51% de todo o estado. Já no Pará, a ocupação é de 29,50% em todo o estado. No Piauí, 41,80%. Em Pernambuco, 52,20% em todo o estado. No Rio de Janeiro, 98% em todo o estado. No Rio Grande do Norte, 33%. No Rio Grande do Sul, 71,70% em todo o estado. Já em Rondônia, 29,6%. Em Santa Catarina, 17,3% do sistema público em todo o estado. Aqui em São Paulo, 66,90% em todo o estado. Em Sergipe, 34,8%. No Tocantins, 35% dos leitos estão ocupados. E no Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram as taxas de ocupação. E esse é o Jornal da Rede Alesp, sempre necessário com a informação para você que nos acompanha nesse dia 12 de maio do ano de 2020. Na capital paulista, rodízio de veículos. Hoje rodam os veículos com placa par. E o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse na abertura da coletiva que a real inimiga da economia é a pandemia da Covid-19, não o isolamento social que foi adotado como medida para frear as infecções do novo coronavírus que causa a doença. Exatamente há 2 meses, a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia. E em apenas 2 meses, a doença já é a principal causa de óbitos no mundo e no Brasil. O coronavírus já mata mais do que qualquer outra doença, do que qualquer outro problema de saúde, como infarto, AVC, câncer,
mata mais do que a violência e os acidentes de trânsito. Isto no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, nos 212 outros países onde a pandemia está sendo enfrentada. Salvar vidas é prioridade absoluta em São Paulo e vamos nos manter firmes nesta decisão e nesta posição de priorizar vidas. É certo e absolutamente certo que as medidas de saúde sejam prioritárias no nosso governo, assim como em vários outros governos estaduais. Mas quero deixar claro que não deixamos e não deixaremos de ser atentos a medidas econômicas que preservem empregos e a economia. Mas a ordem prioritária é salvar vidas em primeiro lugar, dar proteção social aos mais pobres, aos mais humildes e, na sequência, a economia. O inimigo da economia, eu quero deixar bem claro, não é a quarentena, é o vírus, é o coronavírus, é a pandemia que é inimiga da economia, não é a quarentena. Isto tanto no Brasil quanto nos demais países que adotaram medidas de quarentena e que, publicamente, todos tomam conhecimento ao assistirem, ouvirem, lerem e acompanharem o noticiário internacional sobre a pandemia. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, falou do funcionamento de alguns setores da economia que estão em pleno vapor e que a produção destes setores ajudam no aquecimento do mercado financeiro. Houve um esforço em equipe para dialogar com os setores e também para a manutenção do funcionamento da economia nos serviços essenciais e nas áreas onde nós conseguimos, através da implementação de protocolos bastante rígidos, garantir essa operação. Então, em primeiro lugar, no nosso modelo de quarentena atual, nós temos 80 atividades em funcionamento. E nós temos aqui alguns dos exemplos das principais atividades que estão em funcionamento hoje. A cadeia de abastecimento, desde a produção agrícola até a ponta da produção dos produtos e distribuição, continua em perfeito funcionamento, com protocolos de distanciamento e higiene bastante rígidos sendo utilizados. A alimentação continua funcionando através do modelo de delivery e drive-thru. Comunicação social e toda a parte de produção de conteúdo continua em operação. Construção civil, hotéis, manutenção e oficinas, petróleo e gás, produção agropecuária, indústria, toda a indústria continua em operação, saúde, segurança privada, serviços domésticos, energia, transporte e logística. O que nós aprendemos nesse processo é que nós estamos focados aqui na luta contra o coronavírus e talvez tenhamos comunicado menos o que está em operação. E por isso que nós estamos fazendo esse esforço hoje, para que todos entendam o que está em operação, para que a gente evite também o maior colapso da economia por uma quarentena comportamental ou por uma falta de comunicação. Então, esse trabalho aqui é muito importante. Diariamente nós recebemos aqui pedidos de secretários e secretárias de outros estados, com exemplos dos protocolos que estão sendo trabalhados, seja para a operação da indústria, da construção, de todos os serviços que estão em operação. E por isso, o esforço que nós estamos fazendo hoje não é somente para que a gente implemente protocolos para os serviços que vão voltar a operar quando a saúde assim o determinar. Nós também vamos divulgar os protocolos dos serviços que estão em operação, para que isso também ajude outros estados, né, e até outras regiões fora do Brasil, para que a gente aprenda nessa convivência com o Covid-19 a manter a operação do que dá para operar, com regras de controle que vocês verão aqui que estão já em implementação em São Paulo em algumas semanas. E Amanda, a secretária, ela fez questão de informar as atividades que não pararam, né, durante esse tempo de isolamento social. Acho que é importante, né, a população
tomar consciência disso, né? Sim, nós estamos em quarentena, mas os serviços essenciais, né, Guga, continuam para atender as pessoas, não vai faltar nada para ninguém, né? Exatamente. E o Dória reforçou que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico diz sobre setores que, na realidade, nunca pararam, né? Como a gente havia conversado nessa época de pandemia. Ele citou, por exemplo, a construção civil, que mantém suas atividades, né? Muita gente ficou em casa, lembra das obras do lado de casa, né? Que incomodam um pouco, a todo né, Amanda? vapor, né, Guga? Exatamente. Mas vamos lá, esse é o Jornal da Rede Alesp. A construção civil, setor responsável por mais de 300 mil empregos diretos aqui no estado de São Paulo. Nunca fechou, nunca houve restrição proibitiva para o funcionamento da construção civil no estado de São Paulo. Houve sim um entendimento desde a primeira quarentena para que o setor de construção civil, público ou privado, obedecesse regras mais rigorosas de controle da pandemia e, evidentemente, de preservação de saúde dos seus funcionários, dos seus colaboradores e dos seus fornecedores. E eu quero registrar que a construção civil vem obedecendo rigorosamente a esses critérios e até mesmo evoluiu, ampliando ainda mais as medidas protetivas, estendendo, por exemplo, aos familiares dos funcionários, oferecendo máscaras adicionais e álcool gel para que funcionários da construção civil pudessem levar aos seus familiares. Portanto, a construção civil que o presidente da República anunciou que iria incluir num decreto federal na semana passada, em São Paulo, nunca parou. E não pretendemos que pare se os critérios forem seguidos e as condições permitirem. O governo de São Paulo também anunciou que vai entregar 10 mil cestas básicas para aldeias indígenas e comunidades carentes. As cestas são compostas por insumos produzidos por produtores do estado. Dória também anunciou a doação de 8 mil botijões de gás para moradores de comunidades carentes do estado. Entre elas está a comunidade do Jardim Pantanal, que fica na zona leste de São Paulo. O governo de São Paulo vai entregar 10 mil cestas básicas produzidas por produtores da agricultura familiar, sobretudo no cinturão em torno da região da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, e estas cestas básicas serão destinadas para aldeias indígenas e comunidades carentes. As cestas geram renda para esses pequenos produtores, inclusive muitos deles vinculados a pequenas cooperativas, num momento tão difícil, e ao mesmo tempo fornecem alimentos para os que mais precisam. Nós estamos destinando 8 mil botijões de gás para moradores do Jardim Pantanal, aqui na capital de São Paulo. Isso será feito através da Ultragás, uma empresa privada que aceitou o convite, a solicitação do governo de São Paulo para a destinação desses 8 mil botijões aos moradores de comunidades carentes na região do Pantanal, zona leste da capital de São Paulo. Essa medida beneficia diretamente 32 mil pessoas destas comunidades. Além disso, a mesma Ultragás está doando 40 mil quilos de gás todos os meses para os hospitais de campanha montados aqui na capital de São Paulo. Os hospitais do Ibirapuera, Anhembi e Pacaembu. É mais um exemplo de solidariedade do setor privado num momento tão difícil da vida do país. E olha, Amanda, o governador João Dória afirmou que o lockdown não está descartado no estado de São Paulo, mas também não está previsto nos planos de contingenciamento do novo coronavírus até o momento. O governador disse que para ter o lockdown, a taxa de isolamento, para não ter o lockdown, óbvio, a taxa de isolamento tem que aumentar e chegar a uma média de 55% na região metropolitana. Vamos ver agora os dados com o novo rodízio, porque até domingo, domingo, Dia das Mães, chegou a 53% de isolamento no estado, que é um número baixo, se você for pensar que se trata de um domingo, Então vamos esperar que os números melhorem, mas vamos ouvir o governador.
Nós não descartamos esta alternativa. Ela não está no protocolo imediato, ou seja, não há lockdown previsto neste momento, mas ele não está excluído. Quem nos orienta nesse sentido é a saúde, é a medicina. Se houver essa necessidade, ou seja, de um endurecimento de medidas, nós não hesitaremos em adotar, mas só faremos isso sob recomendação expressa da área de saúde, da área de medicina, que temos respeitado em todas as nossas iniciativas. Mas, repito, neste momento não há esta decisão, nem na capital de São Paulo, nem no estado de São Paulo, e aí considerando os outros 644 municípios do nosso estado. E vamos avaliando dia a dia, e nós gradualmente faremos essa avaliação diariamente, como aliás continuamos a fazer. Não é apenas o índice de isolamento social, é também a disponibilidade de leitos, o percentual de disponibilidade de leitos na rede pública e na rede privada, e quando eu falo leitos, principalmente os leitos de unidade de terapia intensiva, e também o comportamento da pandemia em São Paulo, na capital, na região metropolitana, litoral e interior. São 4 visões em 4 áreas, até porque nós poderemos ter circunstâncias localizadas, ou seja, se houver a necessidade de um lockdown, quero ressaltar, se houver a necessidade, ele será local e sempre levará em conta características do local e não de forma generalizada. Embora também, quero esclarecer, que isso também não está excluído. Nós temos que ter todas as hipóteses disponibilizadas, mas jamais precipitadas. Pois é, tá aí o governador João Dória, a coletiva que ele realizou ontem no Palácio dos Bandeirantes, né, Amanda? Vamos esperar que o isolamento social aumente, né? E o governo do estado não precise tomar medidas aí mais radicais, não é mesmo? Exatamente, Guga. Muita gente aí esperando pela flexibilização da quarentena, a abertura dos comércios, mas como o governador citou, né, é preciso que as pessoas contribuam, né, que elas fiquem em casa, respeitem o isolamento social, porque a flexibilização ela depende de alguns requisitos e entre eles está a taxa de isolamento social e também a taxa de ocupação dos leitos de UTI, né, Guga, que é bastante importante. A gente sabe que algumas pessoas acabam contraindo o coronavírus e precisam de internação, nos casos mais graves até de ventilação mecânica. Então, esses números precisam estar dentro dos parâmetros para que a situação fique mais controlada, porque assim não é possível flexibilizar, né? Todo mundo precisa colaborar. Agora, uma história curiosa, hoje eu vindo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realmente poucos carros na rua. Mas o que me chamou a atenção é que aqueles atletas, corredores que ficavam em volta do parque, eu passo na Praça Vinícius de Moraes, à frente do Palácio dos Bandeirantes, estavam em menor número também. Será que será que eles usam dos carros para fazer atividade física nesses lugares públicos? Fica aí a questão, né? Tinha muito menos gente fazendo atividade física e muito menos gente também sem máscara, o que é um fator positivo, né? Eu observei isso também, Guga, hoje vindo para cá, as ruas bem mais vazias, não enfrentei nenhum tipo de trânsito e realmente as pessoas aderiram à utilização da máscara. Muito bom, né? Ver que essa iniciativa do governo deu certo, porque é uma forma de proteção para você e para os outros também, né? Tomara que a população tenha se conscientizado, né, da gravidade do momento que nós vivemos no estado de São Paulo, né? Vamos torcer. Vamos torcer, isso aí. Todo mundo de máscara, se precisar sair, mas o ideal é manter o isolamento. E os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo estão empenhados para combater o coronavírus. A deputada Mônica Seixas, da bancada ativista do PSOL, homenageou todas as mães que estão passando por dificuldades neste período de quarentena. Nós estamos vivendo uma situação completamente anormal e as mulheres mães estão completamente sobrecarregadas pelo cuidado emocional, pelo cuidado financeiro, pelo cuidado prático, direto da casa, da família, de toda a estrutura. Por isso, meu abraço mais chororo a todas as mães, a todas as mulheres mães que estão vivendo esses dias tão terríveis e cuidando do emocional dos seus filhos e filhas. E na sequência, a parlamentar usou o tempo disponível para discutir o problema dos leitos hospitalares que estão ociosos na rede privada. Segundo Mônica, os governos estaduais e municipais pagariam preços abusivos sobre o uso de espaços da iniciativa privada de saúde.
Alugando leitos privados a R$ 2.100 por dia, e é sim, assim como tudo que está sendo vendido pela iniciativa privada nesse momento, um valor muito maior do que o praticado normalmente pela iniciativa privada, é uma afronta, é um abuso. E no programa Tribuna Virtual, que a Rede Alesp veicula todos os dias às 2h30 da tarde, quando não há sessão parlamentar, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, comentou sobre a clonagem de números celulares que alguns parlamentares sofreram, incluindo ela mesma. A deputada Janaína, Amanda, teve o celular clonado no último sábado e isso causa vários problemas, né? Várias complicações, e esses golpistas têm mandado mensagem, né? Em nome dos celulares que eles clonam, pedindo dinheiro, pedindo doações, né? Aproveitando essa época do coronavírus, não é nada fácil, né? Exatamente. A deputada citou, né, que os hackers enviaram mensagens cobrando depósito dos contatos delas. Então, aí, para as pessoas ficarem atentas. Vamos ouvir o que diz a deputada. E é muito importante que as pessoas estejam alertas para não fazerem nenhum tipo de depósito por força apenas de uma solicitação de mensagem de WhatsApp. Procurem conversar com a pessoa que está do outro lado. Pois é, e a deputada Janaína Pascoal falou ainda sobre a compra de respiradores de empresas chinesas que não estão chegando a São Paulo e nem a outros estados do Brasil. Realmente, né, Amanda? É um problema aí nacional que não está fácil essa importação com a China, né? O governo do estado de São Paulo aí tem se desdobrado para que logo esses respiradores cheguem, né? E os ventiladores, respiradores, né, se tornaram produtos de extrema necessidade diante desse momento. Mas foi muito interessante até o comentário do ministro Nelson Teich ontem, em entrevista coletiva, que ele dizia que agora é hora de começar a tratar a doença logo no seu início, né? Para que evitem casos graves. Eu acho que isso é muito importante. Mas vamos ouvir mais um pouco da deputada Janaína Pascoal. São várias unidades, vários estados da federação, utilizando o dinheiro enviado pela União, milhões, para fazer contratos com empresas na China e, de maneira coletiva, vamos dizer assim, ou a mercadoria não é entregue, ou quando é entregue, não está apta para utilização. Tem casos de equipamentos falsificados, tem casos de equipamentos com falta de peças, e não parece justo que o país, né, sofra pela ação dessas muitas empresas. O deputado Gil Diniz, do PSL, também participou do Tribuna Virtual e questionou o direcionamento que o dinheiro público tem tomado nos gastos contra o novo coronavírus. São Paulo também já começou a investigar esses indícios de superfaturamento e nós precisamos fiscalizar o Poder Executivo, onde que o recurso público aqui em São Paulo está sendo investido, né? Porque eu não sei se isso aí é investimento ou se é acordo entre cavalheiros. Tá aí o deputado Gil Diniz. Já Rafael Silva, do PSB, destacou o rodízio implementado na cidade de São Paulo e com essa atitude aumenta a circulação nos transportes públicos. Que o Brasil ia ter problemas terríveis, porque o transporte coletivo estava levando essa doença. No primeiro dia de rodízio, né, dia 11 de maio, a CPTM e o metrô registraram um aumento no número de passageiros na zona sul da capital. A SP Trans utilizou cerca de 489 ônibus que estavam disponíveis para o novo rodízio. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, voltou a ressaltar a necessidade dos governos estaduais e municipais em implementarem medidas para que as pessoas fiquem em isolamento. Né, Amanda? É importante, né, que os nossos parlamentares também ressaltem essa necessidade do isolamento neste momento, né? Exatamente. Ele também pediu para que os profissionais da educação que ainda precisem ir às escolas sejam liberados para cumprir a quarentena em casa.
E o Tribuna Virtual é transmitido às 2h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, nos dias que não ocorrem sessão ou reunião de comissões, né? Aí para votação, Amanda. É muito importante, né? Que o telespectador acompanhe esse programa aí para ver a manifestação dos nossos deputados estaduais. E logo depois, sempre do Tribuna Virtual, tem o Ideias e Debates, que é o programa aqui da Rede Alesp de debate, sempre ao vivo aí com assunto muito interessante para a opinião pública, também para o Parlamento Paulista, né? E você que quer acompanhar a nossa programação da Rede Alesp, como o Guga citou, temos o Ideias e Debates, o Tribuna Virtual. Você pode assistir as gravações, os programas ao vivo nas redes sociais da Rede Alesp, no nosso canal no YouTube e também por meio do aplicativo Rede Alesp, né, Guga, que pode ser baixado gratuitamente por lá. Você consegue acompanhar todos os conteúdos que são produzidos aqui pela Rede Alesp. Na ponta da sua mão, né, no seu celular, você tem todo o acesso aí às nossas plataformas, às notícias da comunicação e também, né, você pode ouvir a Rádio Alesp e ver a TV Alesp, né, Amanda? Isso aí, não paramos de trabalhar. A Rede Alesp aqui a todo vapor, nosso centro de comunicações e os nossos deputados também, né, Guga? O Tribuna Virtual, utilizando a tecnologia para que eles possam continuar em contato com a população, né, Guga? Sem dúvida nenhuma, e eu recebo agora no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira a participação da deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores. Deputada, seja muito bem-vinda ao nosso jornal, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos aqueles que neste momento acompanham o Jornal da Rede Alesp. É sempre um prazer estar falando com vocês. Deputada, é interessante que a senhora conte um pouco para o nosso telespectador e também o ouvinte que nos acompanha do projeto 102 de 2020, que é de sua autoria e está em tratativas aqui na Alesp. 102 é sobre... É que os números, às vezes, nos confundem, é sobre né? um projeto, deputada. Que bom dia, Amanda. Obrigada por participar aqui do nosso Jornal da Rede Alesp. Imagina, Amanda. Tudo bem? Tudo bem, deputada. O projeto 102 de 2020, ele permite que o Estado forneça material de saúde para as famílias durante essa pandemia de coronavírus. Conta um pouquinho para a gente, né, o que motivou a criação desse projeto. Principalmente o álcool em gel, né, Sim. que é importantíssimo, né, deputada? Sim, veja bem, eu acho que tem muitas coisas que o governo do Estado vem aplicando. Do ponto de vista sanitário, eu acho que o governo tem acertado em algumas medidas, em algumas condutas. No entanto, falta ao governo essa sensibilidade maior para poder atender, sobretudo, as camadas mais pobres da população. E quando a gente fala isso, a gente está extremamente preocupada. Por exemplo, você tem campanhas, olha, lave bem as mãos, depois passe muito álcool gel, leve um álcool gel na bolsa, não deixe de passar água sanitária na casa, lavar suas máscaras com água sanitária, deixar um pouquinho de molho, essa coisa toda. Mas cadê esse produto? Essa é a grande questão, quer dizer, as pessoas estão passando por momentos de extrema dificuldade. Então, quando a gente propõe essas doações, para que possa chegar às famílias de baixa renda, às famílias que estão desempregadas, aos setores mais vulnerabilizados da sociedade. A proposta é que haja kits de higiene pessoal e de limpeza, né, que acho que precisa fazer chegar. Acho que o governo precisa ter, eu fiz alguns requerimentos de indicação nesse sentido. O governo precisa ter centros de distribuições espalhados em regiões mais periféricas, não só de São Paulo, mas de todos os municípios que necessitem disso. Em parcerias, inclusive, com o setor privado, o governo sempre, né, tem alardeado aí que os setores privados o setor privado e várias empresas têm contribuído com isso, com aquilo. Então, é ótimo, acho que todo mundo precisa fazer sua parte. Né? Muitas empresas, sobretudo bancos, sempre ganharam muito dinheiro nesse país. É hora deles devolverem o mínimo do que eles ganharam num momento de pandemia como este, num momento de profunda crise econômica, e que joga nas ruas milhões de pessoas e de famílias que estão passando por enormes
problemas, com dificuldades até para se alimentar. Então, cabe ao governo do Estado, se ele não vai financiar toda essa doação, mas que o faça através de parcerias com iniciativa privada, para poder prover esses centros, que eu chamo de centros de distribuição, tanto na periferia da cidade de São Paulo, quanto nos outros centros urbanos, sobretudo os grandes. Inclusive, nos municípios, tem a possibilidade do governo estabelecer as parcerias e os convênios com as prefeituras municipais. E essas ações, essas atitudes já tinham que ser tomadas. Há muita lentidão, infelizmente. Eu reconheço também que tem dificuldades, etc., mas nós estamos num estado de calamidade pública. Enquanto tal, abre a possibilidade, né? Quer dizer, dá ao governo a liberdade de poder fazer suas compras, de poder dar celeridade a essas compras, a essas ações. Então, não precisa ficar com toda aquela burocracia que está estabelecida na Lei 8.666, da Lei das Licitações, etc., etc. Não é o caso. O decreto de calamidade pública aprovado por nós na Assembleia Legislativa, tanto o decreto do Estado, quanto do município de São Paulo, quanto dos demais 644 municípios, ele foi aprovado, a gente sabe dos riscos que se corre, mas não tem outra alternativa. Se você for fazer uma licitação para comprar produtos, aí você corre o risco de levar 60, 90 dias, até mais que isso, dependendo do valor. Deste modo, você pode ser rápido. Então, eu não entendo por que, às vezes, tanta demora assim. E é preciso descentralizar essas ações. Então, quando a gente fala para colocar centros de distribuição em regiões periféricas, é porque você não pode ficar exclusivamente com coisas apenas em regiões que já estão bastante... que já tem as coisas ali. Quer dizer, você precisa levar para onde não tem. Como a montagem do Hospital de Campanhas. São importantes os locais que o governo indicou, tanto o Pacaembu, quanto o Ibirapuera, quanto o Anhembi, mas às vezes, nós não sabemos se não vai ter necessidade de montar um hospital de campanha na Zona Leste, né? No hospital de campanha na Zona Sul, um hospital de campanha lá na região da Brasilândia, que tem sido uma região extremamente afetada. Então, é preciso dar uma mobilidade que possa dar rapidez, celeridade e de acordo com o número de contaminação e com o índice de letalidade, é preciso imediatamente estabelecer essas ações. Quer dizer, se eu tenho numa região uma maior incidência do Covid-19, eu tenho que atuar ali com maior rigor, né? Ali eu tenho que colocar políticas mais rapidamente, porque aquela população está sofrendo mais. Então, é nesse sentido que eu venho apresentando vários projetos, não é só esse, e inclusive requerimentos também de indicação. Eu tenho usado muito esse expediente porque eu espero que através dele as coisas possam ser mais rápidas. Deputada, a senhora citou aí, né, que é muito importante que as pessoas utilizem álcool gel, e a senhora também citou que tem alguns projetos, né, Guga, visando essa parte de auxiliar a população em meio a toda essa pandemia. Gostaria que a senhora também falasse um pouco sobre o projeto 200 de 2020, que é um projeto que obriga a realização de testes para diagnóstico da Covid-19 em pacientes que apresentem pelo menos 2 sintomas da doença. A gente sabe, né, deputada, que tem um grande número de pessoas com suspeitas, né? Como é que esse projeto poderia auxiliar a população e até identificar, né? Gente que já pegou, já tem, né, a imunidade e não sabe também. Isso seria importante ter essa leitura, não é mesmo, deputada? É claro. Olha, esses dias eu estava acompanhando a entrevista de um professor da USP de Ribeirão Preto. Ele está trabalhando nisso já há algum tempo, ele e sua equipe. Na verdade, é um pesquisador, né, muito competente. Eu não me recordo agora o nome dele, mas ele deu várias entrevistas em alguns canais de televisão. Ele fez algumas predições. Ele estima nessas predições, que não são chutes,
né? São dados que resultam de estudos aprofundados sobre o Covid-19. Que hoje nós teríamos de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas contaminadas no país. Quando a gente está propondo, quando eu propus esses testes, eu propus lá atrás, logo no começo, porque entendo que os testes, eles são fundamentais. Se você pudesse testar em massa a população, nós teríamos uma redução do número de mortes. Isso é comprovado. Por que a Alemanha, por que a Coreia do Sul, por que a Nova Zelândia foram países que tiveram uma performance muito melhor? Porque eles utilizaram testes. Aí você pode me dizer, mas a Coreia do Sul tem 60 milhões de habitantes. Sim, tem 60 milhões de habitantes. Mas você pode, por igual, nós sempre tivemos o epicentro da doença em São Paulo. Então, poderíamos pegar cidades onde a doença estava mais intensa, a incidência maior, vamos testar uma quantidade grande da população. O que a gente tem que entender, que eu nunca vou deixar de falar, é o seguinte: os governos, ultimamente, vêm desprezando as instituições públicas, desprezando, menosprezando, sucateando, concedendo para o setor privado, etc. E tem determinadas instituições que não podem acontecer isso. Entre elas, os nossos institutos de pesquisa e as nossas universidades públicas. Porque da onde estão vindo as pesquisas? Da onde estão vindo os primeiros resultados importantes? Ontem, a Associação Nacional das Universidades Federais, ela divulgou o tamanho dos estudos que vêm sendo realizados, os convênios que eles vêm fazendo com as prefeituras. Então, quando nós defendemos os institutos públicos de pesquisa e as universidades públicas, a gente não defende só porque elas são públicas. A gente defende porque elas prestam um serviço inestimável para a população. Se nós tivéssemos esses institutos com a condição e com a estrutura material e pessoal adequada, com certeza nós teríamos condições de estar produzindo testes. Faltam insumos, mas falta pessoal também. Falta muita gente. As pessoas estão se superando naquilo que ficou. Cientistas pesquisadores foram aposentados, não foram substituídos. Pessoal de apoio se aposentou, não foi substituído. Pesquisadores acabaram debandando para outros setores privados, por conta até da desvalorização dos seus cargos no setor público, ficando vazio isso. Então, quer dizer, e hoje a gente está sentindo falta. Hoje a gente se ressente de que se esses segmentos, se esses setores do Estado tivessem sido providos ao longo dos últimos anos, nós poderíamos ter, inclusive, produção de mais testes. Nós poderíamos ter isso, claro que sim. Porque competência dos nossos profissionais nós temos de sobra. O Brasil é um país muito respeitado do ponto de vista da pesquisa científica, muito respeitado. Nós temos profissionais extremamente capacitados, mas, infelizmente, os governos não têm dado a valorização necessária a esses profissionais e a essas instituições. Então, quando a gente fala dos testes, o que tem que fazer? Tem que comprar, tem que importar. Há uma loucura, uma corrida por testes no mundo inteiro, há uma corrida por testes. Mas o governo federal, já desde o começo da epidemia, vem falando que vai importar mais de 40 milhões de testes, mas esses testes não chegam nunca. Tem dificuldade da importação, tem burocracias, etc., mas precisa acelerar, porque a vida não pode esperar. Se uma pessoa morre, nós não vamos conseguir ressuscitá-la. Então, nós temos que correr contra o tempo. E a obrigação dos governos, neste momento, centrar todos os seus esforços nesse sentido, de buscar elementos que possam ajudar para que se salve vida de pessoas, de milhares e milhões de pessoas. Agora, deputada Beth Saão, Amanda, deputada, a senhora é presidente, da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. A gente sabe que nesses tempos de pandemia, os índices aí de violência doméstica, tanto contra a mulher e também, a gente não pode esquecer, a violência doméstica infantil tem aumentado. O que a senhora, na sua análise, o que se deve isso e também o que pode ser feito, deputada?
Olha, eu semana passada fiz uma audiência com o secretário estadual de Segurança Pública levei toda esta preocupação para ele. Não só da questão da violência sobre a mulher, que aumentou significativamente no estado de São Paulo, há cerca de quase 30 dias havia um aumento de 42% no número de feminicídio. Eu não tenho os dados atualizados, mas certamente deve ter havido um aumento ainda maior. Essa era uma preocupação muito grande nossa, não só minha, mas de todos aqueles movimentos que atuam nesta área de proteção à mulher e de políticas públicas voltadas para a mulher, para a redução da violência. E foi isso realmente que aconteceu. Então, eu levei essa preocupação e adicionei a isso a questão que chegaram para nós denúncias do aumento da violência contra crianças e adolescentes, né, inclusive com abusos de vulneráveis, com abusos e estupros sexual, e também com o aumento da violência, pasme, de idosos, sobre os idosos, porque você tem nas famílias idosos, muitos dos quais têm, inclusive, dificuldade de mobilidade, não conseguem caminhar, não conseguem andar, né, em função da idade avançada. Então, esses idosos também vêm sofrendo violência. E você sabe que a criança e o idoso, sobretudo, eles são super indefesos, né? Eles não conseguem, eles não têm, às vezes, elementos para poder pedir socorro. E, às vezes, nem a mulher tem elementos para pedir socorro, até porque ela vive sob constante ameaça. Essa é a grande questão. E é isso que eu ponderei com o secretário, né, numa audiência que fiz na quarta-feira passada. Né? Secretário, como podemos fazer? Uma vez que teve uma diminuição daquela violência cotidiana, urbana, o assalto, furto, etc., como tem menos gente na rua, né? Claro, é natural isso. Tem menos, você tira mais pessoas, você diminui o número da violência, esse tipo de violência, embora outros tipos tenham aumentado. E das que aumentaram foi exatamente a violência doméstica. E eu quero ampliar o conceito de violência doméstica, que ele não pode ficar restrito só à violência contra a mulher, mas tem que incluir essas duas outras categorias, os idosos e crianças e adolescentes, na verdade 3. Então, nesse sentido, é preciso fazer, eu sugeri ao secretário que amplie as campanhas para que as pessoas possam tomar conhecimento, né? Para que os vizinhos se verem, se ouvirem alguma coisa estranha, para que possam fazer as denúncias. Você tem aplicativos, alguns aplicativos, mas aplicativos, por exemplo, que são disponibilizados para mulheres que estão com medidas protetivas. Mas não é só elas, é preciso outros mecanismos, porque às vezes a mulher fica com medo, como o seu algoz está ali dentro de casa, do lado dela, ameaçando-a de forma permanente e constante, ela tem inclusive dificuldade de pegar o seu celular, né? Espero que tenha, porque nem todo mundo às vezes pode ter, né? Para poder discar os números de socorro, 180, enfim, todos os números que estão disponibilizados aí na questão da violência contra esse segmento da população. Eu também disse a ele o seguinte: a Secretaria de Segurança Pública, ela tem como fazer um recorte, porque já fez isso em outros momentos, quais as regiões onde essa violência tem ampliado. E, nesse sentido, ela pode ampliar a ronda nessas regiões. Nós tivemos, por exemplo, recentemente uma publicação, eu não me lembro se foi do Fórum de Segurança, apontando um dos bairros, por exemplo, o Capão Redondo, como sendo uma das regiões onde as mulheres mais sofriam agressão, inclusive nos horários. Apresentava o período noturno e os sábados e domingos e feriados. Por isso mesmo que eu tenho aquele projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia, infelizmente vetado pelo governador Dória, para manter as delegacias de defesa da mulher abertas de forma ininterrupta, 24 horas por dia, durante os 30 dias do mês.
Então, a Secretaria pode, com base nesses dados, intensificar essas rondas nessas regiões, né? De modo que eles possam ter a sensibilidade, às vezes, de observar movimentos que sejam estranhos. E, nesse sentido, descerem. Eu sei que está difícil para os policiais também, né? Tem muitos policiais que estão afastados porque foram contaminados pelo Covid-19. Mas tem que tomar, claro, todos os cuidados, porque os profissionais de segurança, nesse momento de pandemia, eles são importantíssimos. Inclusive, eu até deixei de falar com o secretário, depois me penitenciei, sobre os EPIs para os policiais, seja a polícia militar, principalmente a polícia militar, que fica muito tempo nas ruas, né? Então precisa ter o álcool gel dentro do carro, precisa ter o paninho para limpar o veículo, precisa ter a máscara para ser substituída a cada 2 horas. Então é preciso também cuidar desses profissionais, porque eles têm uma responsabilidade até aumentada nesse momento, onde a presença de muitos agressores dentro de casa só faz aumentar a violência. Então é preciso encontrar instrumentos capazes de proteger a mulher. Mas eu acho que um dos mais importantes são campanhas educativas, que as mulheres não podem ter medo de denunciar. Inclusive que essas campanhas possam ter elementos que atinjam também as crianças e os adolescentes, que eles também são sujeitos da sua história e têm que ser respeitados. Então, uma criança, às vezes, ela pode estar sendo agredida, pode estar sendo violentada, pode estar sendo abusada, ela precisa saber que tem quem possa protegê-la, né? E o Estado tem obrigação de fazer isso através de vários instrumentos que ele pode disponibilizar para essas questões, para reduzir a violência doméstica e a violência de gênero. Deputada Beth Saão, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima, deputada. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Eu que agradeço, espero não ter falado muito. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Um bom dia a todos. Obrigado. Esta foi a deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores, né, Amanda? É importante dizer não à violência doméstica, né? Exatamente, Guga. Como você bem citou, né? Nesse período de quarentena, algumas mulheres, né, ficam em casa, acabam sendo vítima, mas não, podem denunciar sim, né, Guga? Sempre tem que denunciar, sempre, qualquer tipo de violência contra criança, contra idoso, contra mulher. Não aceitem esse tipo de situação de forma alguma. Fica até uma dica, né, que os profissionais de segurança pública têm indicado. Você está trancado em casa fazendo isolamento, procure o seu vizinho, procure ajuda. Não deixe, né, que essas coisas aconteçam e possam, né, piorar a situação, né? E eu acho também, né, Guga, que a gente se presenciar algum tipo de agressão, seja contra quem for, a gente também, como cidadão, tem o papel de denunciar, né? Não existe mais essa coisa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Não. Se você está presenciando algum tipo de violência, ajude essa pessoa, denuncie. Se a gente pode fazer alguma coisa, deve fazer, né, Guga? Sem dúvida nenhuma. Agora, dona Amanda, a senhora já está usando a sua máscara. Como é que está a sua adaptação com a máscara? Olha, Guga, estou usando todos os dias. Sempre que eu venho aqui para a Rede Alesp, eu trago as minhas máscaras no plural, porque as máscaras precisam ser trocadas. Acho que vale lembrar. É aquela coisa, né, Guga? Não é a coisa mais confortável do mundo, mas é necessário. Como a gente já falou aqui várias vezes, essa proteção facial, ela é eficiente, porque ela impede que as gotículas, seja de saliva, de espirro, atinjam as outras pessoas e até mesmo as superfícies, né? Então, todos os dias estamos utilizando. Você também, né, Guga? Sem dúvida. Eu sou um cara aplicado em relação à máscara. Você sabe disso nos bastidores. Quando eu saio 1 minutinho do estúdio, eu já boto a máscara. Acho que é importante, né, a gente se prevenir também, ajudar que não, né, caso você esteja contaminado, que não passe para os outros. E já é uma lei estadual que pode virar federal, Amanda. A Câmara dos Deputados começou a debater ontem um projeto de lei que obriga a população brasileira a usar máscaras nas ruas durante a pandemia do novo coronavírus. O tema já chegou ao Judiciário. Na semana passada, o Supremo Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus de um servidor público que queria garantir o direito de circular sem máscaras em Brasília.
Agora eu fico pensando no exemplo, né? Como é que a pessoa, desculpa, com todo respeito, perde o tempo dela para entrar com uma ação na justiça quando ela está usando um equipamento que protege ela e protege o próximo? Quer dizer, é uma questão também de humanidade, pensar no coletivo, né? Mas enfim, tem de tudo. E o uso do equipamento de proteção individual é obrigatório em várias cidades, inclusive na capital paulista e também na capital federal, Brasília, desde o dia 30 de abril. Os governos de algumas capitais brasileiras vão começar a aplicar sanções a quem descumprir a determinação relacionadas à prevenção contra a Covid-19. A gente tem visto, né, Guga, um grande empenho dos governos para que as pessoas realmente sigam as instruções. E é muito importante o que você falou, precisa pensar no coletivo. Você não está fazendo só por você, você está fazendo pela sua família, pelas pessoas que você conhece e também por quem você não conhece, né? Muito importante pensar nisso. Exato, porque se você toma uma atitude, na minha visão, opinião pessoal, irresponsável de sair sem máscara, você pode ser responsável por uma morte de uma pessoa que você nem conhece e que você não vai ficar sabendo que você acabou contribuindo, né, para a morte desse cidadão. Então é muito triste isso. Então eu acho que chegou a hora de cada um fazer a sua parte e nós estamos num período aí que se preocupar com o próximo é essencial, né? Concordo com você, Guga. Acho que é o momento da gente olhar para o lado, pensar que estamos todos enfrentando uma situação difícil. Está todo mundo em risco, é claro. A gente sabe que tem as pessoas que são mais vulneráveis, mas todos nós estamos em risco. A gente, às vezes, está do lado de uma pessoa que pode ter a doença e que não sabe, que está ali transmitindo, né? Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem que essas ações dos governos, né, e também das autoridades de saúde são justamente para proteger todo mundo. E são coisas básicas, às vezes você anda pelo próprio condomínio e você vê um vizinho não usando máscara, ou vizinho que te olha feio quando você quer descer sozinho no elevador. Gente, isso é uma questão de preservar não só a sua vida, é a vida dos outros também. Então, vamos ser mais complacente com essas coisas, né? Vamos entender o momento que nós vivemos. Isso é importante. Sim, e como eu citei no início do jornal, né? A gente precisa contribuir para que as coisas, com o passar do tempo, melhorem. Porque se a gente não contribuir, infelizmente, a situação fica mais difícil e mais longe de se resolver, né? E, Amanda, hoje a gente falava do trânsito, né? Quando chegamos aqui na Rede Alesp, é o que eu falei, o trânsito estava maravilhoso hoje. E o movimento Maio Amarelo chama atenção para os perigos no trânsito. Devido à pandemia do novo coronavírus, a 7ª edição da campanha Maio Amarelo, vai ser realizada de maneira digital, né? As ações presenciais foram transferidas para o mês de setembro, mas a campanha Maio Amarelo vai acontecer. Boa, Amanda. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ocorreram 55.756 acidentes com mortos ou feridos nas rodovias federais em 2019. Quer dizer, um número alto do ano passado. Sim, sim. E os parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo trabalham justamente para prevenir essas más estatísticas, né, Guga? Bem preocupante. Muitas vidas acabam sendo perdidas no trânsito, né? Sem dúvida nenhuma. O deputado Rodrigo Gambale, do PSL, propôs que os órgãos públicos implementem campanhas publicitárias permanentes para orientar motociclistas e minimizar o número de acidentes nas vias. Os pedestres e motoristas estão inclusos na iniciativa. Gambale explica o que motivou a construção desse projeto. Vamos ouvir. Essas campanhas de conscientização são muito importantes e estatisticamente comprovada o seu funcionamento e a sua efetividade, principalmente orientando todos os tipos de motoristas e ciclistas. É de extrema importância nós trabalharmos em cima da conscientização, porque a conscientização, prevenção, salva vidas, com certeza. Pois é, Amanda, é muito interessante nessa fala do deputado e nesses tempos de pandemia, aumentou muito também o número de entregadores pelas ruas, entregadores usando bicicletas, né? Tudo bem, nós temos menos carros nas ruas, porém o cuidado de quem às vezes não tem nem experiência como motociclista ou como ciclista é muito importante. E os projetos buscam também otimizar
ao suporte aos acidentados e tentativa que mais vidas sejam poupadas no trânsito, né, Amanda? E esse é o caso de uma proposta de autoria do deputado Bruno Ganem, do POD, e essa iniciativa ela visa a criação e a manutenção de hospitais e centros médicos nas rodovias estaduais, por meio de uma cláusula de contratos de concessão. Ganem afirma que o intuito é obrigar que as concessionárias invistam, né, em mais segurança viária, justamente nisso que você falou, né, Guga, de manter as vidas. Importantíssimo. A gente entende que da maneira com que está colocado hoje a questão da concessão, as rodovias elas não são tão estimuladas assim a reduzir o número de acidentes, o número de mortes. Nesse sentido, a gente propõe que se onere a concessão basicamente pelos acidentes que acabam acontecendo ali na concessão. Pois é, Amanda, o deputado falou das estradas, né? E eu lembro muito, por exemplo, da minha infância, que provavelmente você nem era nascida, com toda a certeza que as estradas, por exemplo, as rodovias federais eram péssimas, algumas estradas no estado também eram super precárias. Hoje, né, a gente vive outra realidade. Nas nossas estradas, sem dúvida nenhuma, na sua grande maioria, elas são regime de concessão e tem uma boa qualidade. Porém, qual que é o problema aí? O abuso do motorista, né? Eu ia falar justamente disso, Guga. Você falou dessa questão da qualidade das estradas, que realmente hoje é bem diferente do que no passado. E eu acho que vale ressaltar também que tem alguns outros erros, né? O abuso na questão da velocidade e também a questão do álcool, né? Então, direção e álcool definitivamente não combinam. As estatísticas mostram isso. Então, tem de um lado aí a parte do governo de cuidar das estradas e tem também o nosso lado, né, como motoristas, de tomar cuidado. Agora é muito importante, né, Amanda? Eu acho que a população ela já tomou uma certa consciência, né? Eu acho que hoje, quando a pessoa vai a uma festa, vai a uma balada, ela normalmente usa o serviço de aplicativo ou mesmo os táxis, entendeu? Eu acho que cada vez mais tem diminuído. Mas por que diminuiu? Porque a lei virou rigorosa. Exatamente. Entendeu? Quando não havia punição, e eu vejo a mesma coisa, a questão das máscaras, a mesma coisa, todas essas questões de obrigação. Veja, a semana passada, recorde de congestionamento nas ruas de São Paulo. A partir do momento que se bota o rodízio e vai multar, os carros somem. Por que não fizeram isso de forma, né, voluntária, espontânea, né? Entendeu? Você sabe que você não saindo de casa, você vai conseguir diminuir a contaminação. Então, vamos fazer. Realmente precisou de medidas mais rígidas, né, para que as orientações sejam seguidas. Mas você tem razão, né, Guga? A gente já deveria ter aderido a tudo isso muito antes de virar uma obrigação, né? Pois é, e ainda, no Maio Amarelo, as rodovias que criassem mecanismos para a redução de acidentes e conseguissem comprovar os resultados seriam mantidas sob as regras atuais, aí complementando, né, a fala do deputado Bruno Ganem, do Podemos, né, que participou aí dessa entrevista. E, pois é, um estudo publicado na revista especializada JAMA Pediatrics aponta que as crianças e adolescentes e jovens, embora menos ameaçados pela Covid-19 do que os adultos de meia idade e idosos, correm um risco maior de complicações e decorrência do coronavírus do que se pensava anteriormente. No primeiro momento, né, Amanda, falavam que as crianças praticamente estavam excluídas. Já tivemos alguns casos de morte no Brasil e não é bem assim, né? Eu acho que vai do que a gente está falando, né, Guga? É claro que tem pessoas que são mais suscetíveis, né? Quem tem diabetes, hipertensão, as pessoas com uma idade mais elevada. Mas o cuidado tem que ser para todo mundo, né? Porque a gente nunca sabe quando a pessoa vai ter a doença e nem como o organismo dela vai reagir, né? Sempre prevenção, é a melhor coisa, né? Não, e ainda de acordo com esse estudo, né, que você vem falando, no comunicado à imprensa, um dos autores do estudo, Lawrence Kleiman, chefe da Divisão de Ciência de Saúde, Qualidade e Implementação da População do Departamento de Pediatria da Escola de Medicina Hugh Robert Wood Johnson, disse que a ideia é que a Covid-19 poupe os jovens é simplesmente falso. Então é isso que a gente está falando, né? Covid-19 não poupa ninguém. A gente sabe que em alguns casos... É importante, Amanda, a gente ressaltar, é uma doença ainda pouco conhecida pelos cientistas, pelos pesquisadores e muito menos pela população. Então, todo cuidado, todo respeito, né,
é pouco, não tem jeito. Você tem que trabalhar com a sua maior ferramenta, que é a prevenção. Exatamente, né? A gente fala que utilização de máscaras, higienização das mãos, evitar aglomerações, justamente para se proteger, porque é o que ele está falando aqui, né? A doença não poupa ninguém. Não poupa. E a pesquisa acompanhou 48 pacientes que iam de recém-nascidos a jovens de 21 anos. Todos deram entrada com a Covid-19 na unidade de terapia intensiva pediátrica nos Estados Unidos e no Canadá entre março e abril deste ano. Mais de 20% deles experimentaram falha de 2 ou mais sistemas orgânicos e quase 40% necessitaram de tubo de respiração e ventilador. No fim do período de acompanhamento, quase 33% das crianças ainda estavam hospitalizadas, com 3 delas precisando de ventilador para respirar e uma para manter-se viva. 2 das crianças morreram no período de 3 semanas. Os pesquisadores ressaltam que dos 48 pacientes, 80% tinha alguma condição subjacente, como supressão imunológica, obesidade, diabetes, convulsões ou doença pulmonar crônica. Pois realmente são índices preocupantes, né? A conclusão dos pesquisadores é que a doença pode sim ter complicações em criança, embora com riscos menores do que os observados em adultos. A taxa de mortalidade para as crianças internadas em unidades de terapia intensiva é de 4,2%, enquanto em adultos é de 62%. Nesta semana, a divulgação por parte do governo de Nova York da Associação do Coronavírus com uma nova síndrome em crianças também emitiu um alerta para essa faixa etária. De acordo com o governador Andrew Cuomo, 3 crianças morreram com uma síndrome inflamatória que se acredita estar ligada ao novo coronavírus. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Eu e a Amanda aqui trazendo informações para você nesta terça-feira, dia 12 de maio do ano de 2020. Muita informação, prestação de serviço e utilidade pública para você ligado com a gente. O nosso contato agora, via Skype, é com a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem, secretária? Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, secretária, que é a Amanda. Muito obrigada por atender a nossa equipe aqui do Jornal da Rede Alesp. Secretária, eu gostaria que a senhora começasse falando um pouco, né, das ações da Secretaria de Desenvolvimento Social para atender as pessoas que estão enfrentando algum tipo de dificuldade diante da pandemia. Pois não. Bom, estão sendo muitas ações e acho que o principal hoje é a gente observar a velocidade com que essas ações estão sendo colocadas em prática aqui no governo do Estado. Na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós estamos na linha de frente dessas ações do governo. Nós sabemos que a primeira atuação, sem dúvida, é a saúde, mas na sequência o desenvolvimento social, a preocupação com essas pessoas na extrema fragilidade, na extrema vulnerabilidade. E nesse sentido, garantir que as pessoas fiquem em isolamento, que é a vacina que a gente tem contra essa pandemia, a Secretaria de Desenvolvimento Social, de primeiras ações, primeira frente de atuação, foi pensando na segurança alimentar das famílias mais vulneráveis. Nesse sentido, várias ações de segurança alimentar, começamos ampliando as refeições do Bom Prato. Passamos as refeições de 2 milhões que servíamos por mês para 3 milhões e 200 mil refeições por mês, incluindo jantares todos os dias e incluindo refeições aos finais de semana. Foi muito bem aceito pela população, grande demanda, e as pessoas também, já naquele modelo para viagem, retiram suas refeições e fazem o consumo em domicílio, que é o mais seguro. Ampliamos também os horários para evitar aglomerações, para evitar acúmulo de pessoas nos restaurantes Bom Prato, e essa foi a nossa primeira ação de imediato. Isso foi feito em 24 horas com muita agilidade. Na sequência, pensamos nos idosos em isolamento e reforçamos as defesas deles, os idosos em acolhimentos. Nós sabemos que esses são idosos que têm vínculos
rompidos com a família ou poucos vínculos com a família, ou mesmo os que têm vínculo com a família agora com uma grande dificuldade de fazer contato com seus familiares. Então, reforçamos a energia deles com o programa Viva Leite expandido para os residenciais de idosos, além de uma suplementação nutricional e uma grande campanha também para que as pessoas enviem suas mensagens para esses idosos, buscando preservar a sua saúde mental, o seu equilíbrio emocional, tão importante nesses tempos de isolamento. Além disso, um grande programa de transferência de renda foi feito pela Secretaria da Educação, visando atender essas mães cujas crianças não estão frequentando as escolas estaduais. Então, essas crianças recebem de R$ 55 a R$ 110, dependendo de que faixa se encontram no nosso cadastro, na sua questão de renda, e com esse recurso, que é todo enviado via aplicativo, as mães conseguem fazer compras de alimentos, já que a merenda costuma ser a principal refeição dessas crianças em extrema vulnerabilidade. E assim como essas ações, outras tantas, nessa frente de segurança alimentar, sendo a maior de todas, o programa Alimento Solidário, que entrega 1 milhão de caixas de alimentos pelo estado inteiro, regiões metropolitanas do estado, as 6 grandes regiões metropolitanas do estado, olhando 2 recortes, tanto população na extrema pobreza, famílias que vivem com até R$ 89 de renda per capita mensal, e também olhando a região de grande disseminação do coronavírus. Então, com esse mapeamento, nós chegamos às 6 grandes regiões metropolitanas do estado e assim conseguimos abranger a grande parte da população que está sendo afetada agora pelo coronavírus. Agora, secretária, ontem, durante a entrevista coletiva, a senhora, juntamente com o governador João Dória, anunciaram a distribuição de cestas básicas, envolvendo aí a agricultura familiar, que também gera desenvolvimento econômico. Quer dizer, você junta aí 2 ações importantes. Eu queria que a senhora falasse mais detalhadamente desse projeto. Pois não, esse é um programa novo, foi lançado ontem pelo governador João Dória, que nessa grande frente de proteção social nós enxergamos tudo muito intersecretarialmente. E essa tem sido a grande mudança no nosso governo pelo tema, provocado por essa pandemia. As secretarias têm trabalhado muito bem, em uníssono, todas interligadas e buscando fazer grandes programas juntos. Então, neste caso, um programa da Secretaria de Justiça e Cidadania, junto com a Fundação ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo, juntando 2 pontas. A ponta do pequeno produtor rural, que o ITESP sempre cuidou e vem cuidando com regularização fundiária e apoio ao pequeno produtor rural, especialmente Vale do Ribeira e Pontal do Paranapanema, regiões bastante frágeis do nosso estado, e buscando também atender populações que, por questões de isolamento, estão com dificuldades de fonte de renda e também de deslocamento, levando esses produtos para essas populações tradicionais, quilombolas, indígenas. Então, fazendo uma ponte entre um excedente de produção e uma necessidade do outro lado, olhando essas populações que muitas vezes também ficam mais isoladas pela própria particularidade dessas comunidades. Um programa muito bonito e que justamente nós chamamos de Cesta Verde, e foi lançado ontem com a entrega de 10 mil cestas verdes. Mas a segurança alimentar não é a única das atividades que a gente vem executando na Secretaria de Desenvolvimento Social. Estamos olhando questões também de segurança sanitária, questões de segurança social e socioeconômica, como você mencionou, com este programa da Cesta Verde. Secretária, gostaria que a senhora falasse também um pouco de uma outra ação que foi recentemente divulgada, que é da doação de 8 mil botijões de gás para os moradores de comunidades carentes, especialmente na região do Pantanal, aqui na zona leste da capital paulista. Como é que essa ação, a senhora falou da segurança alimentar, isso também garante abastecimento? Gostaria que a senhora comentasse um pouquinho também essa ação. Esta ação especificamente, ela diz respeito a um grande grupo de ações
que o governador João Dória tem liderado junto ao setor privado. Então, são empresários e empresas que vêm fazendo sua contribuição, seus aportes, tanto em serviços quanto em itens e também em relação a doações financeiras. E esta é mais uma delas. O grupo tem se mobilizado muito intensamente para doar gás, não só para os hospitais de campanha, como nesta ação também, doando 8.000 botijões para o Jardim Pantanal, aqui na capital de São Paulo. E você tem razão, isso realmente compõe mais uma questão de segurança alimentar, porque não adianta termos alimento e não termos gás para fazer a cocção desses alimentos. E isso compõe também uma série de outras ações que estamos fazendo para as regiões, tanto da periferia, como regiões de grande adensamento, regiões populacionais mais fragilizadas, como suspensão no corte de água e de gás, tarifa social de luz também, buscando ampliar essa tarifa social de luz, e como a questão da regulação do valor do botijão de gás e agora com essa grande doação de botijões de gás. Além disso, caixas d'água também sendo doadas pela Sabesp para as populações de maior adensamento e as comunidades, muitas ações pensando nessa população que vive tanto na periferia quanto em regiões de grande adensamento do estado. Secretária, é importante também a gente mencionar, né, o trabalho dos restaurantes Bom Prato, que fazem parte, né, do guarda-chuva da sua secretaria. Já é um projeto que tem excelência, né, no funcionamento normal, porém, vocês ampliaram o funcionamento e também a quantidade de refeições, né? Exato. O Restaurante Bom Prato é aquele programa tão amado pela população e hoje, mais do que nunca, se mostra essencial. E as equipes foram geniais. Aqui cabe um agradecimento intenso e caloroso às equipes do Bom Prato, que em 24 horas transformaram aquela operação enorme, porque são 59 restaurantes pelo estado inteiro, em embalagens para viagem, com talheres, com toda a segurança alimentar que o Bom Prato sempre preserva, sempre preservou, e em 24 horas começou a atender as pessoas de maneira segura para que elas retirem as embalagens e façam o em casa ou nos centros de abrigamento. Ampliamos, como eu lhe falei, os horários de atendimento, distanciamos a fila, colocamos orientação para a população que se vale do Bom Prato. Além disso, refinamos muito todos os temas do controle de qualidade do Bom Prato, colocando muitas informações, um Fale Conosco, fotos dos alimentos ali para que a pessoa saiba o que vai compor a sua embalagem para viagem. Então, muitas ações sendo feitas para garantir que a gente consiga atender as pessoas que se alimentam no Bom Prato. Nós sabemos muitos idosos, muitas pessoas em situação de rua, e a gente tem muito respeito e queremos servir com dignidade, com atenção, com carinho e cada vez melhor. E na medida que precisamos, que tivemos necessidade de aumentar as refeições, também muito rapidamente ampliamos em 60%. Isso envolveu muito investimento, não só por parte do nosso orçamento, mas também por parte das equipes de nutricionistas, das equipes dos coordenadores dos restaurantes Bom Prato e também das organizações sociais que fazem a gestão desses restaurantes, que prontamente foram parceiras, aderiram e estão junto conosco, suas equipes trabalhando muitas horas por dia. Então, assim, uma equipe comprometida que alimenta não só os estômagos dessas pessoas, mas também o coração, com carinho, com atendimento, com amor realmente ao que fazem. Secretária, a senhora citou a doação de cestas básicas, né? Cestas de alimento que são extremamente importantes. A gente sabe que tem pessoas que estão desempregadas, pessoas que vivem em condição de extrema pobreza. E essa ação tem, né, ajudado essas pessoas a alimentar seus filhos, netos, enfim. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a capacidade do Estado com relação à distribuição dessas cestas. Por quanto tempo esses programas vão ser propostos aqui no Estado? Qual que é a capacidade do governo para continuar ajudando essas pessoas?
Esse programa está inicialmente previsto para entregar 1 milhão de cestas, portanto, 4 milhões de pessoas pelo Estado receberão este alimento solidário. Ele segue um critério extremamente rígido por legislação de atender estas pessoas em extrema pobreza, quer dizer, pessoas que vivem com até R$ 89,00 de renda per capita mensal, além de uma sobreposição com o mapa da disseminação do coronavírus. Portanto, serão distribuídas nas 6 regiões metropolitanas do Estado. E este programa está previsto para entregar este 1 milhão de cestas em um mês. Naturalmente, nós sempre desejamos que essa pandemia seja estancada e que consigamos equacionar nossos equipamentos de saúde, a questão do contágio e a questão do isolamento, que é extremamente importante. Mas nós entendemos que o atendimento à segurança alimentar é necessária enquanto perdurar essa situação de isolamento. Então, vamos estudando, vamos avaliando. Tudo é avaliado dia a dia pelo grande comitê de contingência que o governador João Dória, junto com o nosso vice-governador Rodrigo Garcia e todos os secretários, coordenam conjuntamente, com um olho permanentemente na saúde e outro permanentemente na questão da assistência social. Nós sabemos que essas duas frentes devem caminhar juntas e todos os programas, neste momento, foram colocados rapidamente em prática para atender as questões que nos causam, que nos acabam provocando o isolamento e a necessidade de mantermos este grau de isolamento, de ficar em casa, para equacionarmos as questões de saúde e do contágio, enquanto vamos observando também os nossos recursos da saúde. Nós sabemos que temos recursos limitados de leitos de UTI, recursos limitados de pessoas, de recursos humanos, para atender todas essas pessoas. Então, tudo isso é uma equação, é uma equalização de recursos muito sensível que nós temos que fazer nesse momento de coronavírus. É um momento único na história contemporânea, na nossa história, e que todos estamos aprendendo a trabalhar conjuntamente. E, nesse sentido, eu aproveito aqui o espaço da TV Alesp para fazer um agradecimento especial aos deputados que têm sido cooperativos, que têm buscado apoiar, que têm buscado informar com qualidade as comunidades que atendem, que têm buscado apoiar o Executivo nas suas ações. Nós temos feito muito rapidamente e estamos muito sensíveis à população e à fragilidade da população, especialmente na Secretaria de Desenvolvimento Social, que é onde a gente observa essa população e atende essa população tão fragilizada. Então, aqui cabe um agradecimento de coração especial a todos os deputados que nos assistem, aos seus assessores também, assessores dos deputados que têm sido parceiros da Secretaria de Desenvolvimento Social em seu contato franco, aberto, fluido, também com a nossa assessoria parlamentar da Secretaria de Desenvolvimento Social, e eu fico muito feliz de poder contar com a compreensão dos senhores deputados e dos senhores assessores para um momento que nós temos hoje dificuldade também, recursos humanos escassos, porque alguns estão no grupo de risco, então hoje em dia nós estamos tendo que trabalhar muito mais intensamente, mas eu tenho contado, graças a Deus, com a compreensão da Assembleia Legislativa, do presidente e de todos os deputados e dos assessores dos deputados, especialmente faço questão de trazer aqui a relevância dessa equipe de todos os deputados que são a grande força também do trabalho da Assembleia Legislativa. Secretária Célia Parnes, eu quero agradecer a sua atenção com a equipe da Rede Alesp, e a tribuna aqui sempre está aberta, sempre que tiver notícias aí boas para o estado de São Paulo, tá? Muito obrigado. Muito obrigada, secretária. Eu é que agradeço agora especialmente a vocês, pelo espaço que tem dado a cada um de nós e pela abrangência que vocês atendem e por ter dado esse espaço à Secretaria de Desenvolvimento Social. Muito obrigada à Rede Alesp.
Muito obrigado. Esta foi a secretária Célia Parnes, do Desenvolvimento Social, que tem realizado aí vários trabalhos importantes para o Estado, né? E também a situação aí, que é muito importante, é do desenvolvimento econômico, né? Que nem esse 1 milhão de cestas básicas que o governo vai distribuir, Amanda, tá girando aí pessoas que trabalham com agricultura familiar e vão poder ter o seu sustento. É importantíssimo isso, né? Uma ação ajuda a outra, né, Guga? As ações estão interligadas. De um lado ajuda o produtor e do outro aquela família que às vezes está passando por alguma dificuldade, teve uma queda na renda, né? Para que os responsáveis consigam continuar alimentando os seus filhos, netos e se alimentando também, que é muito importante cuidar da saúde, especialmente nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma, Amanda. E agora o nosso contato no Jornal da Rede Alesp é com Flávio Freitas, né, que trabalha no ramo de seguros e planos de saúde. Ele vai conversar um pouquinho com a gente da situação aí dos planos de saúde. Flávio, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Olá, Flávio, bom dia, obrigada por participar aqui do nosso jornal. Aqui quem fala com você é a Amanda. E, Flávio, eu já vou começar fazendo uma primeira questão, né? Os clientes que têm procurado adquirir os planos de saúde, qual que é a situação atual com relação aos preços e aos serviços oferecidos? A gente está diante de uma crise que tem gerado impactos principalmente na saúde, né? Então, as pessoas estão bastante preocupadas com essa parte. Como é que está a situação dos planos de saúde atualmente? Bom, os consumidores eles têm encontrado uma certa dificuldade na contratação de planos de saúde, porque algumas operadoras elas retiraram alguns produtos de prateleira do mercado. Então, a gente ainda tem algumas opções no mercado, temos diversas opções no mercado, mas algumas operadoras, diante da pandemia, retiraram alguns produtos. Agora, Flávio, é importante também a gente perguntar, por exemplo, o consumidor que tem o plano de saúde, de repente, nessas épocas de pandemia, teve um problema financeiro e não conseguiu honrar com pagamento em dia. A gente sabe que existem prazos da ANS e tudo mais, mas esse consumidor, ele pode ficar sem atendimento? Como é que funciona isso? Bom, se o consumidor tiver mais do que 59 dias de atraso, o atendimento pode ser suspenso. Caso contrário, com até 59 dias, ele tem cobertura completa para todos os procedimentos em casos de urgência ou emergência. Isso é válido para os planos corporativos também, Flávio? Sim, é válido para os planos corporativos, empresariais, todas as modalidades. Flávio, eu gostaria de fazer a seguinte questão, né? A gente tem agora uma discussão sobre os testes para diagnóstico da Covid-19. Os planos têm a obrigação de disponibilizar esses testes. Como é que fica essa questão, né? Porque a gente tem muitas pessoas preocupadas, né? Querendo saber se já tiveram contato com o vírus. E a gente também tem casos suspeitos que estão aí na fila. Então, no caso das pessoas que pagam por um plano de saúde, elas têm direito a esse atendimento? Como é que as empresas de plano têm se adaptado a essa nova questão? Bom, a gente tem uma escassez de testes no mercado, tanto no sistema público de saúde quanto no sistema privado, mas há uma regulamentação da ANS com a obrigatoriedade de cobertura dos testes e exames do Covid-19. Então, o consumidor, o usuário de plano de saúde, tem sim direito à cobertura. Agora, Flávio, importante também é a questão, a gente falou da cobertura, a gente falou da disponibilidade das vendas, mas o que o consumidor deve fazer no caso de ter um atendimento através do Covid negado? Outro dia, em conversa com pessoas do Procon, me falaram até que conversar com o Procon, fazer uma queixa no Procon é mais rápido do que a própria judicialização que todo mundo usa. Eu gostaria de saber a sua opinião, né? Você que é do mercado, conte um pouco do que o consumidor pode fazer. Caso o cliente tenha qualquer recusa ou qualquer dificuldade de atendimento, o cliente deve comunicar de forma oficial à operadora, pode ser através da linha ou através de um e-mail ou através de um canal digital. Isso não funcionando ou não sendo a resposta adequada, o cliente pode procurar uma ouvidoria da operadora.
caso essa resposta não seja rápida ou não atenda à sua necessidade, procurar a ANS, realizar uma reclamação na ANS. No site da ANS tem alguns caminhos de reclamação e denúncia, e também ao PROCON, que é o órgão de direito do consumidor. Em último caso, entrar com um mandato de segurança ou entrar com uma ação jurídica. Flávio, a gente sabe que algumas pessoas acabam contraindo a Covid-19 na forma mais grave, precisam de internação, às vezes até de ventilação mecânica. Eu queria saber como é que os planos de saúde que oferecem, né, esses atendimentos têm se organizado. Porque eu acho, Guga, que fica uma grande questão, né? Eu pago o plano de saúde. Se de repente eu precisar do leito de UTI, eu vou ter disponível? Como é que está sendo essa questão? Porque, querendo ou não, é uma preocupação, né? A gente nunca sabe, às vezes você pode ter a doença e desenvolver para a forma mais grave. Flávio, como é que os planos têm atuado nessa questão? A disponibilidade dos leitos em UTI da saúde privada e da rede credenciada dos planos de saúde é um pouco maior do que a rede pública. Hoje a gente tem uma disponibilidade de leito maior e então depende muito da categoria do plano de saúde de cada um. Mas hoje nós temos operadoras no mercado que têm mais de 200, 300 hospitais credenciados em sua rede própria. Então, fica mais fácil de conseguir um atendimento. Também o usuário tem direito a uma remoção interhospitalar. Se houver qualquer hospital com uma superlotação, é dever da operadora removê-lo e levá-lo a um hospital com disponibilidade de leito de UTI. E aí, nesse caso, todos esses serviços estão totalmente cobertos pelo aquele valor que o consumidor já paga, né? Não teria nenhum tipo de acréscimo. Não tem custo adicional algum, a menos que o plano seja com a modalidade de coparticipação, aí o cliente paga a coparticipação. Caso o plano dele não preveja coparticipação, está tudo integrado no plano, está tudo já previsto em contrato. Olha, Flávio, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje, sempre esclarecendo aí sobre essa questão que é tão preocupante nos dias de hoje, que são os planos de saúde. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Flávio. Guga, Amanda, obrigado, boa tarde. Falamos aí de planos de saúde em tempos de pandemia do coronavírus, o que pode, o que não pode, principalmente, né, Amanda, como funciona esse mercado aí, né, que com certeza é uma preocupação de todo mundo que todo mês paga o seu plano de saúde, né, muitas vezes compromete boa parte da sua renda num plano de saúde. Vejamos aí os idosos, né, que os valores são estratosféricos, né? Exatamente, né, Guga? Sempre fica esse questionamento, né? Eu pago pelo serviço e na hora que eu precisar, eu vou ter realmente esse auxílio. Então, uma entrevista bastante esclarecedora, né? E como você falou, os preços dos planos de saúde são altos, principalmente para as pessoas que já têm mais idade. Então, é preocupação, como eu disse, né? A pandemia, ela envolve várias áreas, mas a saúde tem sido muito afetada, né? A gente pensa em tudo, né? Em todas as possibilidades. Afinal, o que a gente sempre fala aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente nunca sabe. Ninguém está livre do Covid-19, né? A gente nunca sabe quando pode acontecer. Claro, a gente torce e se previne para que ele fique bem longe da gente, mas em alguns casos acaba sendo inevitável, né? Agora, Amanda, outro assunto que preocupa muito é a economia, né? Principalmente o seguro-desemprego. Não é fácil os tempos que nós vivemos, né? E com a pandemia do coronavírus, o número de pedidos de seguro-desemprego cresceu no país 22% no mês passado em relação ao mês de abril. Esses dados, Guga, são do Ministério da Economia. Foram 135.575 pedidos a mais em abril deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. E um aumento de 39,4% no número de pedidos em comparação a março deste ano. Segundo a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, o aumento dos pedidos se dá em meio à crise econômica provocada pelo avanço da Covid-19.
De janeiro a abril de 2020, houve 2.337.000 pedidos de seguro-desemprego, um aumento de 1,3% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve 2.306.000 pedidos de seguro-desemprego em todo o país. É que você tem uma ideia, em abril, 41,6% dos pedidos vieram de trabalhadores do setor de serviços, seguido pelo comércio, com 27,7%, pela indústria, 19% e pela agropecuária, 3,7%. A Secretaria de Trabalho estimou que até 250.000 pedidos devem ser feitos nos meses seguintes, por não terem sido feitos de forma presencial nos meses de março e abril. O Brasil tem 200.000 desempregados ainda sem seguro-desemprego. Pois é, Amanda, chegando agora a mais um ponto aqui do nosso jornal desta terça-feira. Adivinha agora? Agora é hora dos nossos repórteres. Vamos ver se hoje eles capricharam no fundo, no cenário, na maquiagem. Vamos observar tudo isso, né, Amanda? É isso aí, né? Vamos movimentar a nossa equipe de repórteres aqui da Rede Alesp, né, Guga? E a gente fala agora com o repórter da Rede Alesp, ele que também apresenta esse jornal normalmente às sextas-feiras, Luciano Teixeira. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Vamos ver se você caprichou no fundo aí, vamos ver. Bom dia, Guga. Bom dia, Amanda. Pois é, hoje eu estou aqui. Tá um fundinho assim, básico aqui, né? Tem umas coisinhas aqui no fundo, mas estamos aí. Hoje eu não botei aqueles livros, geralmente tem um Buda aqui, né? E tal, tem uns livrinhos e tal. Tem uma bibliotecazinha pequenininha, não é a biblioteca aí que o povo está mostrando nas lives, né? A biblioteca do Daniel e tal. Mas hoje estou mais econômico aqui, vamos dizer assim, de fundo. E as notícias? Quais as boas notícias, as notícias do dia aí? Vamos dividir uma notícia não tão boa, uma notícia ruim e uma notícia boa no final, assim. A primeira vocês estavam falando agora, estava vendo vocês falarem aqui pela TV, que, né, questão do seguro-desemprego, né, durante a crise do coronavírus, 1,5 milhão de brasileiros buscam um seguro-desemprego, né? E aí, na crise provocada, 1,5 milhão de trabalhadores formais foram demitidos em março e abril deste ano e passaram a ter direito a esse seguro, né? Um salto de 31% na comparação com o mesmo período de 2019, quando o total de pedidos ficou abaixo de 1.200.000. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia na dia 11 de maio, né, ontem, na segunda-feira, mostram que as demissões se intensificaram mesmo após o programa implementado pelo governo, que autoriza a redução temporária de contratos para evitar desligamentos. Segundo o Ministério, foram 537.000 pedidos de seguro-desemprego em março deste ano e 748.000 em abril. Ainda um represamento aí estimado, 250.000 pessoas perderam seus empregos ao longo de 2 meses, estão aptas ao auxílio, mas ainda não fizeram a solicitação. Eu estava conversando aqui com algumas pessoal especializado em direito do trabalho e tal. Esse número ainda deve subir bastante, né? De acordo aí com a pasta, os postos do CINE, o Sistema Nacional de Emprego, administrados pelos estados e municípios, foram fechados durante a pandemia, o que impactou nas solicitações. Segundo o governo, os dados indicam que os trabalhadores aguardam a reabertura das unidades do CINE, embora os requerimentos possam ser feitos integralmente pela internet. O seguro-desemprego é uma assistência financeira temporária paga pelo governo a trabalhadores dispensados sem justa causa. O valor do benefício varia de R$ 1.045 a R$ 1.813,03. A pessoa demitida tem 4 meses de prazo para requerer o auxílio no CINE, no portal gov.br ou no aplicativo de celular Carteira de Trabalho Digital. O Ministério da Economia afirmou que, uma vez feita a solicitação pelo trabalhador, não há fila de espera para a concessão do benefício. Melhor fazer pela internet, gente. No fim de abril, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que incluiu aí o processamento do seguro-desemprego como serviço essencial por meio do meio físico da internet. Com isso, os postos do CINE reabriram. De janeiro a abril de 2020, o número de pedidos de seguro-desemprego soma 2.300.000 trabalhadores, né, e não consideram 250.000 benefícios represados. Vamos falar um pouco agora de um assunto
Ô, melhor Luciano, que desemprego, né? deixa eu até colocar, né, um parênteses antes que você fale desse assunto interessante. Pelas redes sociais, pedem que você mostre o Miguel. Quem é o Miguel? Miguel, cadê o Miguel? Miguel, vem cá. Pedido dos nossos telespectadores. O Miguel diz que dá mais audiência que você, viu, Luciano? Diz que os pedidos são vários. Ah, vem cá. Ai. Peraí, vamos lá. Esse aqui é o Miguel. Vamos ver o Miguel. Ai. Papai, Que fofura. Esse aqui é o Miguel. Entendeu? Ele tá aqui, ó. Ele nem sabe que ele tá... No ar, ao vivo. Faz um miauzinho. Ele nem sabe que... Ontem eu tava fazendo um programa olha o olhão azul dele aqui. Ele tá enorme. Lindo. Ele é um gato super gordo. Ele pesa 9 quilos, gente. Um gato é muita coisa. Ontem eu estava fazendo um programa, o Alex Conecta, né? A gente estava gravando de casa esses dias aí devido à pandemia. E eu estou aqui concentrado com o entrevistado, né? Falando de um assunto sério. De repente, ele me sobe em cima da mesa e aí tinha um paninho cheio de coisa em cima do pano, assim, e tal. Eu gravando o programa, de repente ele sobe em cima da mesa, a câmera treme, de repente ele só faz assim com o paninho, ele puxa o pano, cai tudo no chão, assim, no meio do programa. Peraí, deixa eu pegar de novo. Ele queria participar. Pediram pelo WhatsApp uma foto do Miguel, ó. Oh, que coisa linda. É a Lília Busato, né, que apresenta comigo, a nossa chefe. Aqui, olha só, olha lá. Miguel, olha lá, olha pra lá. Olha pra câmera, vai. Olha pra lá. Olha o olho dele. Sensacional. Então. Mas vamos de boa notícia depois agora, desse Luciano. Momento depois fofura. Exatamente. Vamos lá. Momento fofura. Gente, vamos assim, dar um tempinho nessa coisa do coronavírus e tal, mas também falar um pouquinho, né? Alimentos aí que ajudam à saúde, né? Será que aquela canja para gripe, né, ela ajuda mesmo para a saúde, né? E aí muita gente fala, eu tomo canja até hoje, né? E uma canjinha, tá começando a fazer frio em São Paulo, tá aí a 11, 12 graus, né? Então, quer dizer, será que uma canjinha ajuda a recuperação da gripe e resfriado? Segundo os especialistas, ela ajuda quem está com gripe, mas de várias maneiras indiretas, né? Primeiro, entra em jogo aí o aspecto psicológico da coisa, né? Acho que o aspecto psicológico é o principal, gente, assim, né? Se você acreditar que a canja vai melhorar a sua gripe ou enfim, melhorar a sua imunidade, ela vai. O caldo da sopa pode repor líquidos perdidos no suor da febre, na produção de secreções na garganta e do nariz, né? O vapor ainda, né, fluidifica o muco, facilita a expectoração dele. Efeito é reforçado pela cisteína, que é um aminoácido presente no frango. Uma outra crendice popular, né, que as vós, as mães falam, tomar leite com açúcar queimado é bom para tosse? Não existem estudos aí na literatura e tal, né, mas promovem uma salivação e trazem uma sensação de conforto, né. Dependendo da temperatura, há risco de lesões locais e queimaduras, fora que o açúcar em excesso pode atrapalhar o funcionamento do sistema imune. Se vocês já tomaram, você está com um problema de estômago, o pessoal já falou assim para vocês, assim, toma Coca-Cola que melhora, toma refrigerante Pois é, isso é uma crença, inclusive, antiga, né? Diria eu e você, né? Porque como eu falava das estradas, né, anteriormente, aí vem alguém no WhatsApp e fala, eu nasci depois que você. Não, nós temos a mesma idade, não vem não. Pois é. E eu sou do tempo que a Coca-Cola melhorava, refaz a flora intestinal, né? Dizia a crendice popular. A Amanda não é desse tempo, com certeza. Desconheço essa indicação. Isso chegou aos nossos dias, não sei, né, e tal. O pessoal fala, refrigerantes são produtos, é bom não tomar, são produtos ultraprocessados, com alto teor de açúcar, acidez exacerbada, não trazem nenhum benefício para a saúde. Gente, se vocês puderem cortar refrigerante, eu estou tentando já há alguns meses. Eu também, não consigo. Simples assim. Vou te dizer que eu não tomo refrigerante, olha lá. É a geração saudável, Luciano. Fitness, Amanda, você tem que ter você não precisa falar, porque assim, dá para ver que você é fitness, você é toda trabalhada na academia,
Pelo menos é o que parece, não sei se é verdade. Olha, eu agradeço os elogios, viu? Parece que, pelo contrário, não melhora nada disso. Tem um pH baixo, pode estimular a produção de suco gástrico e piorar quadros de azia. Uma coisa que eu tomei muito quando eu era pequeno, que minha mãe receitava, e aí isso revela a minha idade também, né, Guga? Chá de boldo para azia. Meu Deus. Usado há décadas, né? O chá de boldo é um fitoterápico. E agora o Miguel tá correndo. Miguel deixou você sem som. É um fitoterápico indicado para o tratamento de distúrbios digestivos leves. Então, o chá de boldo funciona, gente. Então, né, e o bom do chá de boldo é que você planta ele nasce rapidinho. Ultimamente eu tenho feito umas experiências com plantas. Eu não gostava de planta aqui em casa. E aí comecei a ganhar umas plantinhas, uns temperos e tal. E aí, de uma hora para outra, eu comecei a gostar muito de cuidar de planta, né? Então, eu tenho aqui hortelã, tenho erva cidreira, que eu já tomei chá dela aqui. Está nascendo tomate aqui em casa. Tem um pé de tomate enorme aqui. Cresceu, botei ele num vaso, ele ficou enorme. Está começando a nascer tomate, assim. Todo dia eu rego ele, olho para ele e falo assim, vamos sair com esse tomate aí e tal. Uma outra questão, comer fígado de boi faz bem para o estômago, né? É um alimento rico em nutrientes importantes para a saúde, especial vitamina A e ferro, e fonte de proteína de alto valor biológico, né? Tem aí vitaminas do complexo B, ácido fólico, selênio, zinco e outras substâncias benéficas encontradas, né? Mas não existe aí nenhum benefício comprovado dele contra uma doença específica, mas provavelmente ele é bom para aumentar a imunidade. A gente falava, essa não sei nem se é do meu tempo, do nosso tempo, Google. Peixe é bom para a memória, né? Dizem que é verdade, mas nem todos os peixes, né? Os de águas frias e profundas, como a sardinha, salmão e anchova, são mais ricos em ômega 3, gordura que dá origem ao 2 ácidos graxos, importantes para o desenvolvimento cerebral em todas as fases da vida. Isotônico, para combater a diarreia, né? São bebidas aí criadas para repor sais minerais e carboidratos e tal, né? Mas estão na categoria de ultraprocessados, né? E tem um teor considerável de açúcar, não devem ser usados para recuperação em diarreia. Eu confesso que já tomei isotônico para tratar a diarreia, melhorou, mas eu acho que foi psicológico, porque realmente acho que a receita é simples, gente. Alimentos ultraprocessados não valem, né? São alimentos que, enfim, vão fazer mal à saúde, né? E a gente, por conta disso, a gente acaba se adaptando, porque está fácil ali, está no supermercado, está na geladeira, né? Alguém falou alguma coisa, mas assim, eu acho que a grande dica para você aumentar a imunidade, ainda mais nesses tempos de coronavírus, que a gente está, né, buscando esse tipo de alimento, está todo mundo fazendo mais comida em casa e tal, eu acho que o segredo quanto mais natural o alimento, quanto mais cru o alimento, melhor, né? Tem gente aqui mandando pelo WhatsApp, né, saber do ovo. Outro dia eu estava conversando com a Julie estava me perguntando, né, mas essa história do ovo? O ovo aumentou, né? A caixa do ovo aumentou de 10 para 18 reais. Eu estava pesquisando aqui, tentando achar por que aumentou, quase que dobrou o preço da caixa do ovo, caixa com 30 ovos, né? E não encontrei o motivo. Acho que é mesmo especulação desse momento, né? Um foi aumentando, os outros foram aderindo e acabou ficando esse preço absurdo. Aliás, houve um outro excelente alimento para você aumentar a imunidade nessa época, né? Eu gosto muito aqui de ovo cozido, por exemplo. Evito ovo frito, apesar de ser uma delícia, um ovinho frito, né? Não sei se vocês gostam de ovo frito aí, aquele ovinho, né, saindo, a gema caindo assim no arroz, assim. O que vocês gostam, assim, de um omelete? O que vocês gostam? Eu gosto de omelete, gosto de... principalmente omelete, né? Mas ovo mexido vai bem também, né? Vou contar que eu sou meio aversa a frituras. Não precisava perguntar, não sei por que você perguntou por que vocês. Você devia ter perguntado por que você, Guga. Né? Não tem jeito, não tem jeito. Geração fitness, Amanda, geração light. O que você recomenda, Amanda? Você que é light, fitness, o que você recomenda, assim, de alimentos, assim, que você aprova, que você come, assim, me conta. Eu vou te entrevistar agora, tá bom? Invertemos os papéis, Gugazinho.
Então, vou contar. Olha, eu gosto de alimentos mais leves, pouca gordura, pouco óleo. Então, eu indico um franguinho grelhado ou assado, melhor ainda que não precisa de óleo. Uma carne assada também. Nada com muita fritura, nada com muito sal. Pois é, eu já espero que, sinceramente, que passe tudo isso logo e a gente possa voltar às churrascarias, viu, Luciano? Eu já falei outro dia isso no vivo aqui, eu tô com saudade de rodízio de absolutamente tudo. Eu gosto muito de peixe, eu gosto muito de um japonês, assim, e aí eu ando procurando. Outro dia eu fui no mercado aqui perto, que é um mercado de 24 horas aqui perto de casa, e procurando, porque eles vendem uma bandejinha de sushi, sashimi, né, mas pararam de produzir por causa dessa época. Estou bem com saudadezinha de uma churrascaria, de um japonês, enfim, igual eu falei para a Júlia outro dia, de qualquer coisa. Assim, acho que até rodízio de chuchu, eu não gosto de chuchu, acho que até rodízio de chuchu, eles estão com saudade. Luciano. Né? Só para sentar no restaurante e aproveitar e curtir, né? Todo mundo junto de novo. Acho que eu estou com muita saudade disso, sim. Eu tenho obedecido a quarentena, mas eu estou com muita saudade de estar perto de pessoas, de voltar a sair para os bares e tal. E eu acho que isso, gente, vai demorar um pouco só lá para novembro, dezembro, se voltar em novembro e dezembro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Luciano, eu quero agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje e até sua próxima participação. Muito obrigado, viu? Muito obrigada, Luciano, pelas dicas, por mostrar o Miguel. Obrigada. Este foi o repórter Luciano Teixeira, trazendo as informações também de uma forma descontraída, né? É importante que nesses tempos aí que estamos em isolamento social, né, a gente manda aí uma informação de forma descontraída. E nós vamos para um rápido intervalo no Jornal da Rede Alesp dessa terça-feira. Daqui a pouco a gente volta, né, Amanda? É isso mesmo, o Jornal da Rede Alesp volta já com mais informações. Não saia daí. Já, é rapidinho. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.